Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais um programa. Que a paz do Senhor possa estar no seu coração. Uma tarde feliz, uma noite feliz, um dia feliz, de acordo com o que você vai assistir, que hora você vai assistir esse programa. Mas que qualquer horário que você assistir seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui para cumprir, né, o ID do Senhor, de levar o seu evangelho a toda criatura. Porque o que nós temos, né, nós temos que repartir com aquelas pessoas que ainda não têm. Então, graças a Deus que a compaixão de Deus está dentro do nosso coração para transmitir essa palavra a você, uma palavra de salvação, uma palavra de preparação para que você se prepare para o arrebatamento, para a vinda do Senhor, que você esteja pronto para subir com Ele. Nós vamos pedir agora, a pastora Edjane não está aqui no momento, mas nós estamos aqui para fazer o programa, eu, né, missionária Janete, com a missionária Eneide, estamos aqui para fazer esse programa, para louvar o nome do Senhor. E para isso vamos fazer uma oração inicial, pedindo a presença do Senhor aqui em nosso meio. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Amém, obrigada, Jesus. Senhor, pelo dia de ontem que nos deste, pelo dia de hoje até agora, Senhor, na Tua presença. Amém, glória a Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua compaixão, por ter mandado Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós somos gratos a Ti, ó Deus amado. Nós engrandecemos o Teu nome e Te adoramos, ó Deus. Pedimos agora a Tua presença aqui em nosso meio, Aleluia. Senhor, para que todo aquele que escutar esse programa possa sentir o Espírito Santo dentro dele, possa sentir a Tua presença, ó Deus, e ser tocado por Ti. Ó Deus, fica conosco agora, que toda canção, que toda mensagem, que toda palavra venha dirigida por Ti, ó Deus, que Tu possa nos dirigir. Que todo esse programa seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Fica conosco, ó Deus, abençoando cada pessoa que está ouvindo esse programa. E, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um. Ó Deus, aquele que precisa de uma cura, Senhor, vai ali, ó Deus, em qualquer local que ela esteja doente, ó Deus, e faz, Senhor, uma cura. Cura, ó Deus, essa pessoa. Liberta também de todo vício, ó Deus. Liberta, Senhor, de qualquer coisa que esteja prendendo a este mundo. Prendendo as coisas que não são tuas, ó Deus. Que Tu possas nessa hora libertar os corações. Ó Deus, fica conosco e nos dá, Senhor, a instrução, ó Deus, da Tua palavra em nossas línguas. Ó Deus, que nós possamos falar vindo do Teu Espírito Santo de Deus. Não vindo de nós, mas do Espírito Santo de Deus, para a consolação, para a libertação, para a cura, para a salvação daquele que está escutando. Em nome de Jesus é que nós te suplicamos. Amém. Amém, graças a Deus. Passo a palavra agora a Eneide, né, que vai fazer conforme o Senhor lhe orientar. Amém, graças a Deus. Graça e paz a todos, da parte do Senhor Jesus Cristo. É com grande temor que a gente vem falar sobre temas de final de tempo. Começamos no programa anterior a falar sobre apostasia, né? E que você lembre, né, que para você fugir dela, né, esse é algo que você tem que fugir. E outro tema é arrebatamento, é algo que você tem que buscar. Um você tem que fugir, porque para você conseguir o outro, você tem que fugir dele, da apostasia, né? Buscar ser um crente genuíno, que é aquele que tem intimidade, intimidade também já estive falando no programa aqui, né? Todos os temas um chama o outro, porque é como o corpo, né? É o corpo de Cristo. Então você procura ter intimidade com Deus, para você não ser influenciado pelos outros. A intimidade com Deus é você fazer todos os atos chamados de religiosos com essência. Então, você buscar a presença de Deus em espírito e em verdade, né? Amém. Então, tudo isso daí vai fazer com que você esteja ao lado daqueles que vão ser arrebatados naquele grande dia. Porque hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. Então, a gente fala arrebatamento, as pessoas têm uma ideia. Inclusive, eu quero colocar para as pessoas... Antes de começar, eu vou cantar uma canção, né Vamos, missionária? Peço ajuda aqui, se der para você tocar aí o pandeiro, né? Eita. Para você ser incentivado a buscar um arrebatamento, né? Então você começa a pensar e como seria estar ao lado do Senhor, né? Quando acho que está desafinado, me dá aí você, por favor.
O violão de hoje, como diz o pastor Jorge, não é como de antigamente, não, desafina rápido, né? Quando eu me ponho a pensar numa vida melhor, que em breve hei de alcançar, tenho paz quando eu penso também em estar com Jesus, onde a vida não vai findar. Como é bom caminharmos felizes assim. Como é bom, pois Cristo me ama assim. Como é bom caminhar sempre assim. Como é bom, Cristo vive em mim. Quando as tristezas me vêm e os momentos cruéis quase sempre me faz chorar, tenho paz quando eu penso também em estar com Jesus, onde a vida não vai findar. Como é bom caminharmos felizes. Como é bom, pois Cristo me ama assim. Como é bom caminhar sempre assim. Como é bom, Cristo vive em mim. Quando eu me ponho a pensar numa vida melhor, que em breve hei de alcançar, tenho paz quando eu penso também em estar com Jesus, onde a vida não vai findar. Como é bom caminharmos felizes assim. Como é bom, pois Cristo me ama assim. Como é bom caminhar sempre assim. Como é bom, Cristo vive em mim. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus sobre essa canção. Vocês observaram que essa canção diz como é bom, né? Caminhar feliz. Cristo vive em mim. Porque Cristo vivendo dentro de você é a certeza de que você vai para Ele. É tudo uma probabilidade. As pessoas dizem, não, porque a pessoa não vai pela Bíblia, não tem nada científico. Mas se a gente for colocar como uma metodologia científica, missionária, Janete, ela diz o quê? Né? As probabilidades, né? Existem as probabilidades, as hipóteses. Então, se você é filha de alguém, você é herdeiro. Você não foi deserdado. Se não há hipótese de ser deserdado, você é herdeiro. Amém. E se você vive, né? Você vive, está vivo para receber a herança também, né? Sim, porque o morto, ele não recebe a herança. Já entra para o processo civil, né? Aí a advogada... Então, quer dizer, tudo isso daí tem uma probabilidade, gente. Então, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma pessoa, é cristão genuíno, né? Que foi genuinamente aquilo, você sabe disso dentro de você. Não há incerteza nenhuma, porque a incerteza, ela é parente do pecado. A Bíblia diz, onde há dúvida, não tem um versículo que fala que inclusive diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que você chegue para Ele com fé, então a fé é a certeza daquilo que não se vê. Né? É a prova do que não... é a fé, firme certeza. Firme fundamento. Eu sabia isso de cor, não é possível, né? Olha a vergonha aí. Hebreus 11, né? Hebreus 11, 1. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que não se veem. Então, quer dizer, isso daí, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Né?
A fé é necessária para você se tornar um crente genuíno. E você persistir em ser um cristão genuíno, é você ter intimidade com o Pai. Você vai crescer em intimidade com o Pai. Fazendo todas as coisas que você faz hoje em dia, mas com a essência. Então, você é uma provável pessoa que vai ser arrebatada. Sim. Ok? Porque alguém vai ser. E não é uma só que vai. Peraí, gente. Não é uma só que vai. Né? Não, então, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. A igreja viva. A igreja viva. Então, se a igreja viva vai ser arrebatada, não é uma só pessoa, por que não você? Busque. Que a palavra diz, e Deus é fiel. Pronto, Deus é fiel. Então, você está vendo, se Deus é fiel, Ele não mente. Ele diz que também Ele não mente. A palavra também diz que Ele não mente. Então, todas essas coisas acontecendo, né, a probabilidade disso, né? Vamos usar a metodologia científica, você vê que aqui também tem ciência. Uhum. Inclusive, a ciência pertence a Deus. Não é Deus que é... A ciência não é ela que tem Deus, né? Contém Deus. Né? Uhum. Ela está contida em Deus. É. Então, lembra do contém? Está contido na matemática. Então, tudo isso. A palavra de Deus. Então, se você é um crente fiel ao Senhor, mesmo com a falha, porque a palavra diz, né? Inclusive, o mundo tem aflições, nós passaremos pelas aflições, que é falha do mundo. Nós temos falhas, mas diante dessas falhas, nós temos que buscar confiar em Deus, com as nossas falhas, nossas limitações. Então, eu já estou começando a dizer para você que você vai fazer parte, assim fazendo, daquelas pessoas que hão de ser arrebatadas. E o que é arrebatamento, missionária Neide, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu coloquei um conceito, eu não fui procurar dessa vez o dicionário, né? Eu fui assim, o que a gente já entende do que é. Jesus atrairá a igreja de uma maneira sobrenatural, de uma hora, de repente, né, para o alto, ele vai estar nos ares. Então, ele vai atrair a igreja, de repente, né, de uma hora para outra, e estará esperando a sua igreja nos ares, visível apenas para a igreja. Ele vai estar visível nessa vinda dele, apenas para a igreja. Na verdade, não é a vinda dele propriamente, né? O arrebatamento da igreja. A igreja vai ser atraída para ele. Aí eu digo assim, como é que dentro de uma igreja cristã não se fala nisso? Aí a probabilidade dessa pessoa não estar lá também no meio, né? Uhum. Porque você vai para uma festa. Você vai vestido de como você está em casa? Mas digo, não, você está em casa? Não. É? Tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Então, se você nem fala no assunto, nem aborda o assunto, nem sabe o que é o assunto, como é que você vai estar entre aqueles que sabem já e que estão se preparando? Você não vai para essa festa. O provável é que você não vai. Outra probabilidade é você não estar lá. Então, busque saber o que é o arrebatamento, que nós já falamos no programa passado sobre apostasia. Procure não ser apóstata da fé, continuar firme no Senhor, sendo um influenciador e não um influenciado, né? Batendo na mesma tecla, né? Então, o arrebatamento, ela tem muito a ver, vou dizer para vocês, com a tribulação. Eu aconselho vocês a assistirem um filme. É claro que o filme ele é fictício. Ele não vai ser exatamente com a palavra de Deus. Provavelmente não. Mas você vai ter uma ideia e vai buscar a palavra também, conhecer a palavra. Mas você que não gosta, a princípio, de ler a palavra, vá pelo menos. Esse tema você tem que buscar saber. Que não é uma escolha sua, né? É uma questão de oportunidade, de te oportunizar a eternidade. Tá? Então, quer dizer, isso é algo muito importante. Se tudo não é importante na sua vida, esse é o mais. Então, você não pode ficar aquém desse conhecimento do que vem a ser o arrebatamento, para que você possa estar nele. E ele está muito relacionado à grande tribulação. Nós estamos vivendo um pouco dessa tribulação, mas nós vamos falar sobre isso depois. Então, nessa época da tribulação, que o arrebatamento, a minha maneira de crer, existe três formas de crer. Tem os pré-tribulacionistas, a qual eu faço parte, pré-tribulacionista, que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E vocês vão saber depois também o que é a grande tribulação. Você já está se sentindo atribulado? Então, depois cuide bem, viu? Porque a tribulação não é brincadeira, não. Tem gente que vai passar pela tribulação sem se achar, né? Se ela for a favor do anticristo, ela não vai se sentir atribulada, vai achar tudo light, tudo bom, né? Vai ser depois... Por enquanto. Por enquanto, né? Depois vai ter a recompensa. Depois dos 7 anos da grande tribulação, 7 anos, né? Então, a grande tribulação, né? Eu vou pedir até a ajuda da missionária para dizer, porque é a época da tribulação, vai ser a época que o anticristo,
que é o homem, chamado Homem da Iniquidade, né? Ele vai, assista um filme, tá bom? Como eu aconselhei, né? Teve uma novela na Record, né? Sobre isso, né? Se alguém assistiu, né? Pode pegar no YouTube e tentar repassar, né? Então, o homem da iniquidade vai surgir. Então, vamos ver quem é, através da palavra de Deus, esse homem da iniquidade. Pode ler. Pode ler no... Você tem que dizer qual que eu tenho que ler. O capítulo... É sobre o anticristo? É, sobre o anticristo. Certo. O que ele vem a ser, né? A de montes dela achar aí, existe uma trindade, porque todo o diabo imita, né? Imita Deus. Então, vai existir uma entidade, né? O anticristo em si, mas tem o dragão, o anticristo, o anticristo e o falso profeta. O anticristo e o dragão. São esses três. Aí eles estão, como existe a trindade, então o diabo sempre procura imitar. E o arrebatamento também, existe uma imitação do arrebatamento. O diabo, quando existia o arrebatamento da igreja, que a gente fosse encontrar com Jesus nos ares, né? Eu ia dizer que a igreja fosse, o Senhor colocou que eu vou, hein? Que mistério? Quando a gente for encontrar, eu ia dizer a igreja, o Senhor botou meu nome, não é? Quando a gente for encontrar, glória a Deus, nos ares, então o que é que vai acontecer? Eu até me perdi, não tenho emoção. Glória a Deus, né? Mas é para perder mesmo. Diga, Neta. As estribeiras. Então, assim, aí a igreja vai ser anunciada na televisão, na mídia, na mídia fake, né? Porque só o que hoje em dia que vê é muita mídia que é fake. Vai dizer, já tá. Você vê sobre objetos não identificados, se fala muito, já está se preparando para o arrebatamento. O mal está se preparando para o arrebatamento. Mas não é para participar do arrebatamento, mas ser contrário, justificar, dizer fakes, dizer que os irmãos, né, que nós fomos arrebatados, ok? Vai dizer que foi o disco voador, os extraterrestres, que arrebataram aquele pessoal intolerante, aquele pessoal do ódio, porque para poder avançar no governo do anticristo, era necessário que essas pessoas não estivessem aqui. Então, vou dizer uma série de coisas, né? Então, eles já estão preparando, porque há muito tempo que aparece um disco voador aí, um disco voador ali, um extraterrestre aparece que diz que a NASA está escondendo. Então, isso tudo já é para quando a mídia chegar, né? Está tudo preparado, porque a gente sabe, e não é conspiração não, viu? Teoria de conspiração não, porque eu desde a infância já sei disso. Né? Desde a infância já sei sobre o arrebatamento, sobre a marca da besta, que vai ter uma marca para quem esse anticristo que vai ficar 7 anos governando, ele vai exigir ser adorado. O falso profeta vai criar o chão para isso. Está dizendo tudo. É isso não, ela vai. A missionária você quer que eu leia tudo? Ela vai ler e eu vou explicar. É o 13, né? Apocalipse 13, não é isso? Isso. A besta que sobe do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um diadema de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca entre blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro... Tá bom até aí, né? Olha, me diga uma coisa. Aí o 13:16 fala o quê? 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Foi o que eu falei, né? Eu falei, então nós vemos que já está sendo preparado isso, né? Há muito tempo que já se fala desse chip. Aí um diz, olha, aqueles que vão, a palavra mesmo disse sobre a apostasia, que as pessoas vão ser influenciadas por pessoas hipócritas,
com mentiras, né? Então, só que eles vão fazer o quê? Eles vão acusar que são os cristãos que estão mentindo, né? Porque isso aí é uma coisa típica do comunismo, né? De esquerda. É você acusar os outros do que você é. Se você é um corrupto, você vai dizer que o outro é que é corrupto. Então, isso já é uma jogada maquiavélica deles, né? Então, nisso daí, veja aí, missionária, o 16:13, tem alguma coisa no 16:13 aí? Que eu acredito que é a parte que diz como que fosse a Trindade. Então, gente, há muito tempo já se fala do chip, né? Já foi testado justamente nessas partes. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. É esse? Esse é o 16:13? É. Então, só se for... Não, 13:16 ela já leu. Então, veja só, a gente... Vou deixar mais... A gente não vai falar hoje sobre o anticristo. A gente quer falar sobre o arrebatamento. Então, o arrebatamento vai se dar, segundo a teoria pré-tribulacionista, que acredita-se que a igreja vai ser arrebatada antes que ele venha. E, para isso, nós temos vários trechos que a gente pode apresentar. Mas eu quero dizer para vocês antes sobre as duas outras teses, né? Posicionamento cristão, que diz que vai ser no meio de 3 anos e meio que ele tiver no governo, é que vai haver o arrebatamento da igreja. Inclusive por quê? Porque fala que vai ter as duas testemunhas, né? 2 testemunhas que vão, na época da tribulação, ainda testemunhar, por isso que eu acredito que haja salvação nessa época ainda, e eu estou falando para vocês por isso, porque se vocês estão escutando hoje e vocês não fizerem parte do arrebatamento, vocês ainda têm uma chance, desde que não coloque a marca do anticristo, porque a marca do anticristo, que é um chip na testa ou na mão, nas mãos, né? Aqui nessa parte aqui, isso daí já vai te deixar no erro. Já vai trazer para você um espírito de erro. E você não tem como enxergar a verdade. Então, mesmo que você esteja escutando isso hoje, se você pegar esse chip, né, como adorador, um chip não como agora, não está se colocando agora, mas como adorador, para adoração, então você já está condenado. Já está condenado, né? Mas se você está ouvindo isso hoje e souber do arrebatamento e a desculpa da mídia, de que foram os discos voadores, que foram extraterrestres, que pegou aquelas pessoas intolerantes, aquelas pessoas do ódio, aquelas pessoas que iam contra os direitos humanos, os direitos, né? Enfim, aí você vai saber que se cumpriu a palavra de Deus, como tem se cumprido até hoje. Toda parte tem se cumprido. Você não lê. E alguém pode dizer, não se cumpriu, houve equívoco, mas você buscou saber se houve equívoco, né? Você não pode ir para se apostatar, a pessoa vai por a ideia dos outros. E para não se apostatar, a pessoa vai segundo a palavra do Senhor, né? Para não se afastar. A verdade é que a gente deve estar preparado para o arrebatamento. Buscar, né? Antes de tudo, o arrebatamento. Por quê? Porque se você for deixar para depois que a igreja for arrebatada, você tem que se preparar agora para você se tornar a igreja do Senhor. Fazer parte da igreja do Senhor. Senão vai ser mais difícil. Porque senão vai ser muito mais difícil, porque é que vai vir todos esses que a gente viu aqui em Apocalipse. O anticristo, né? Que por uma corrente, ele é um político. Um político que vai exercer influência sobre as nações e vai propor o quê? Um acordo mundial, um acordo de paz. Ele vai propor um acordo de paz. E ele vai ser apoiado pelo falso profeta. O falso profeta... Há uma corrente que diz que seria o quê? Um religioso. Ele vai apoiar o anticristo. Inclusive, vai existir sinais, né? Sinais de milagres. Vai realizar milagres. Vai ser conhecido pelo poder sobrenatural que vai demonstrar. Que é o poder de Satanás, né? Isso. Né? Poder maligno. E todos eles são liderados pelo dragão. O dragão é o próprio Satanás. Né? Exatamente. O anticristo diz que é pré-tipo, não é pré-tipo não. Que vem antes, como o João preparou para... Protótipo. Né? Protótipo. Né? Então, o falso profeta é um religioso, que alguns dizem que pode ser até um papa, não sei, né? E o Papa teve, eu já soube isso agora, né? Que o pessoal, inclusive, acha que ele na verdade, é da linha comunista, né? Porque ele defende bastante. Ele pegou na cabeça de uma criança, já teve um sinal, e a criança depois soube que ela ficou curada. Entendeu?
Aí, quer dizer, as coisas estão vindo. Eu gostaria também que você já terminou, concluiu essa parte? Depois a gente vê mais detalhadamente, né? Então, só ter uma noção. o 2 Tessalonicenses, por gentileza, porque eu acho que é aí que fala sobre... Porque enquanto a igreja, assim, ele já está sendo se manifestando, né? Ele não está no ápice ainda, não tomou o poder de uma maneira completa, mas já existem muitas... o homem da iniquidade já está se manifestando, e a palavra diz que sim. Só que o Espírito Santo... Ele também não vai ser retirado quando ele vier, não vai ser retirado totalmente, né? Tanto é que vai ter pessoas que a Bíblia diz que vão ser salvos, que diz que são aqueles que vão ser salvos com a veste salpicada de sangue, porque vão passar pela grande tribulação, mas vão aceitar. Pessoas que estão ouvindo, por exemplo, isso aqui, que não aceitaram, não foram arrebatados, têm ainda uma possibilidade de não colocar a marca também do anticristo, né? E tudo isso, nós é apostatar. Os judeus, né? Os judeus que... E judeus também. Que vão ficar para essa E os judeus que vão etapa. ficar. Inclusive, a igreja não vai estar, mas os judeus vão estar. Inclusive, eles não são considerados igreja, é bom frisar, porque aqui as pessoas vão dizer, não, a igreja vai ficar os judeus. Não, eles não são considerados, porque eles não acreditam em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, não acreditam em Jesus como Deus, né? Como filho de Deus e nem como Deus. Muito menos como Deus, né? Então, já conseguiu o 2 Tessalonicenses? Já. 2:8? É 2:7 primeiro, por favor. 2:7. Porque já o mistério da injustiça opera. Oi. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá vendo? Quer dizer, o Espírito Santo, ele vai... Jesus, quando veio aqui para a Terra, ele veio como Deus e como ser humano, né? Então, ele se despojou de sua glória. Sim. Então, o Espírito Santo, ele não vai... ele hoje concorre de uma forma a nosso favor, né? Mas vai ser menos, mas não vai ser retirado totalmente, né? Por isso que a gente hoje se acha difícil. Hoje a gente está vendo uma pequena início da grande tribulação, porque ele já está, né? O homem da iniquidade já está se apresentando, né? Só que a igreja ainda está presente, o Espírito Santo está totalmente aqui, já restringindo tudo, né? Só quando o arrebatamento ocorrer, ele não vai restringir tanto o mal, porque já é o tempo do mal. É o tempo que a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Inclusive, esse tempo bíblico já é algo certo. Os mesotribulacionistas, eu vou dizer rapidinho, porque o tempo está esgotando. Os mesotribulacionistas, eles dizem que a igreja, ainda vai ficar aqui durante 3 anos e meio, sofrendo essa grande tribulação do anticristo. Ou seja, sem a marca, passando fome, né? Porque tudo vai ter que ser comprado com... a pessoa tendo esse chip, né? Eu considero que é o chip, tá? Então, as pessoas não vão poder comprar, vão passar fome, né? Ou então vai ter que ter uma horta em casa, num sítio, vamos fugir. Não vou estar aqui não, Em nome de Jesus, já estamos arrebatados. Só se fosse os 3,5, né? Se fosse na mesa, a gente ainda está, né? Na mesa do tribulacionista, estaríamos ainda. Então, a pessoa ia correr para um sítio, para plantar mandioca e tal, né? Porque não pode comprar nada no supermercado, né? Vamos ficar vegetariano mesmo, né? Seríamos, né? Vegetariano. Então, a mesa eu considero assim. Não vai dar tempo para ler os 2 versículos do Mesmo, não, porque eu vou me ater. Tá bom, tá. E tem os que acham que a gente vai ficar os 7 anos aqui. Mas eu vou mostrar para vocês pela palavra, né? Pela palavra de Deus, que não é que é a minha opinião, é que eu creio, porque esse negócio de Deus nem gosta de acho, nem que parece, né? Ele é aquilo, né? Sim, não. Então, o Espírito Santo, argumentos para crer nessa interpretação da pré-tribulação, do pré-tribulacionista, ou seja, que a gente vai ser arrebatado antes. Os seus argumentos são os seguintes. Primeiro, eu coloco, esse é meu grifo. O Espírito Santo nos confirma que sim. Né? Porque a palavra dele também diz. E do capítulo, a gente pode ver também que do capítulo 1 a 3 de Apocalipse, fazem menção à igreja de Cristo 19 vezes. E do 4 a 19, que não termina no 19 não, o Apocalipse, né? É mais. Mas do 4, em 22, né? Termina em 22, gente, 22, viu? Os números dizem muito. Então, de 4 a 19, não falam nada sobre ela, sobre a igreja, certo? Mas trata da tribulação, sempre falando da tribulação, que acontecerá aqui na terra. Ou seja, a igreja não vai estar mais. Estão os judeus, estão. Então, aquelas pessoas, os remanescentes negativos que não aceitam, também vão estar, né? Vão estar. Então, eles não são chamados mais de igreja, mas eles podem se retomar.
Sim. Só retomar. Não é a igreja vitoriosa, mas é a igreja ainda, né? Então, por isso que se mostra que ele fala, e também o Senhor fala na igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia é considerada como a igreja exemplo. A igreja exemplo, a igreja vencedora, né? Vencedora, é. Então, vamos ver aqui. Do capítulo 3 a 10, onde Jesus faz a promessa à igreja de Filadélfia, né? Não podemos, então, fazer... não é do 3, 10, né? Mas aí você entraria no 10, né? Bom, eu não sei exatamente qual é a parte do capítulo do Apocalipse, mas diz, onde Jesus faz promessa à igreja de Filadélfia. Podemos, então, fazer... é capítulo 3, versículo 10. 3, ou seja, ainda está no 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Exatamente. Então, eu até grifei aqui que não tentou reformar. A palavra diz aqui, ó, visto que guardou a minha palavra. O que é guardar a palavra? Se eu te peço para guardar um objeto, você depois vem com outro para mim? Não. Você vai ter que vir com aquele objeto que eu te pedi para guardar, não é assim? Então, veja só. Então, não tente reformar a palavra de Deus, porque está lá, se não me engano, é no 21 que você leu hoje. Leu no primeiro parte. Então, aquela parte, você está dizendo o quê? Pode ver aquela do tio, que não acrescentar um tio. Apocalipse final, né? Apocalipse 3:10. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Exatamente. Então, quer dizer o quê? Ele não pode tentar reformar a palavra de Deus, nem dizer que nós temos que adequar ao mundo. Porque, inclusive, diz que a palavra também, um texto também bíblico diz, se não me engano, é em Romanos 12, não sei qual é a parte, que diz que a gente não pode se adequar ao mundo, mas se buscar se renovar. Né? Claro, não vos conformeis com este mundo. Exatamente. Romanos 12. Mas transformados pela renovação, acho que é 12:2, né? Então, quer dizer, aí já diz claro, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também te guardarei. Olha aí, Deus é fiel, Ele vai nos guardar. Te guardarei da hora, não tem por que ter medo. Não, será que eu vou ser salvo? Vai ser julgamento depois? Não, a igreja vai ser arrebatada. Se ela vai ser arrebatada, ela já foi mais do que julgada, né? Então, eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Qual é a provação que está vindo para todo mundo? E Deus vai nos guardar. O Jesus vai nos guardar. Qual é? É justamente a grande tribulação. A grande tribulação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova. Ele só chamou de provação. Poderia ter chamado a hora da grande tribulação, né? E outra coisa que é interessante, que o pastor Antônio Júnior colocou no vídeo dele, é que ele não disse, te guardarei na hora da tribulação, mas ele disse, da provação. Porque aí, doutora Joneta é missionária de doutora e também ela é formada também na parte de letras. Sempre foi uma pessoa que eu consultei, nunca mais consultei, né? Mas sempre consulto parte de português. Então, a diferença é muito grande, não professora. Com certeza. Professora e advogada. Guardarei na hora, quer dizer, você está ali no meio daquilo. Da hora, quer dizer, guardar daquilo que está acontecendo. Né? Que está para vir sobre todo mundo. Aí já diz claro, né? Para pôr a prova. Nós não estamos com manuscritos, né? Do aramaico, mas a gente sabe que quem fez foi fiel, porque Deus é fiel. E quem fez teve que, pela fidelidade de Deus, traduzir, né? Então, está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha, ele também coloca os que habitam na terra, ele não disse a igreja. Então, aí é que mostra também, outra coisa que mostra, que a igreja já está arrebatada, né? E outra, aí foi o terceiro ponto, aspecto, né? A gente falou do que o Espírito Santo comunica em nosso espírito que vai ser assim, e que a gente já está passando por uma prévia, né? Então, já está sendo provado. Deus não quer provar a gente o mais do que o suficiente. Ele sabe quem está sendo fiel. Não precisa para quê? Deus é masoquista? Ou sadomasoquista, né? Não, sadista, né? Veja só, olha, consultando ela de novo aqui. Então, veja só, o quarto, né? Segundo Pedro, o quarto ponto, aspecto. Segundo Pedro de 2, pastor? Não, ainda tem tempo. Fazer paralelo conosco, que mostrar, eu estou dizendo aqui, vamos fazer um paralelo, que mostrar que já, aí eu lembrei para mim. Nós já estamos na prévia da tribulação, né? Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio.
mas preservou Noé. Isso é do 2 Pedro 2, de 5 a 9, né? Eu coloquei aqui já. Mas eu já coloquei aqui, viu? Diz assim, Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou. É a mesma coisa que ele diz nesse que nós acabamos de ler, no Apocalipse. Ele diz que preservou, ou seja, guardou Noé, né? É a mesma coisa preservar? Guardou Noé. Pregador da justiça. Outra coisa, pregador da justiça. Ele já sabe o que você é. Se ele te guarda, é porque ele já sabe o que é. Então, ele guardou Noé porque sabe que ele é o pregador da justiça. E nós somos justificados por Deus. Somos justiça de Deus já. E outra coisa, mais 7 pessoas. 7 pessoas só em Noé? 8, né? Então, quer dizer, minoria, para ele não. Porque Deus fala que uma alma, né? Para ele vale muito, né? Com certeza. E também, outra coisa. Eu não sei se botei aqui. Tem outros versículos. Também, sempre... E outra coisa, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ele condenou a cidade e não foi todo mundo. Ele livrou quem? Ló. Mas livrou Ló, homem justo. Foi também, falando de justiça, né? O outro era pregador da justiça. E esse é um homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ou seja, aqueles que não eram conservadores. Porque hoje, aquele que é chamado conservador é perseguido. É chamado de intolerante. Entendeu? Então, veja só o paralelo que eu estou colocando para vocês aqui, né? O paralelo do que nós somos, porque eu mesmo me aflijo muito. Você não se aflige, não, o que está acontecendo? Quantas crianças abusadas, animais, com certeza. A sexualidade das pessoas distorcida, influenciando as crianças a procurarem distorcer, mudar de sexo, né? Para que coisa, aberração pior, agressividade maior ao corpo de uma criança, né? Colocou que agora não, até 18 anos depois de diante, né? Que pode fazer, né? Então, a palavra, mas só que o versículo diz isso, né? Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preparou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Depois condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, após muito tempo, né? Reduzindo-as a cinza, tornando exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia, como nós temos nos afligido agora, com tantas coisas. Então, nós já estamos passando. Nós estamos passando uma tribulação. Não é a grande tribulação ainda, mas que é uma tribulação, porque a gente se sente... Perseguido, a gente se sente perseguido, a gente se sente mal em ver tanta coisa acontecer. E o que é que o povo de Deus tem que fazer? Clamar, continuar firme na sua fé, né? Não apostatar da fé. E clamar ao Senhor para aquelas outras pessoas que estão sofrendo, ter compaixão delas. A Bíblia diz, ai daqueles que chamam bem mal e o mal bem. Então, eu lembrei desse, ia falar aqui, olha, Deus já está... A gente já está vendo isso. Quer dizer, a distorção. Exatamente, né? Perfeito. A distorção. Distorção da palavra. É aquele que prega o bem, que prega o amor, está sendo chamado de gente do ódio. Isso são aqueles que a Bíblia diz que são os hipócritas que vão mentir e as pessoas vão ser o quê? Influenciadas por elas. Elas distorcem e as pessoas são influenciadas dentro dessa distorção e tornam aquilo dali como se fosse a realidade. Né? Então, a gente já está terminando aqui, concluindo. Então, ou seja, nós já estamos sendo provados. Se for, porque os pós-tribulacionistas, eles dizem que nós precisamos ser provados. Mais do que isso, o que é que diz sobre Ló? Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar. A própria palavra está dizendo. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação, né? E manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Quer dizer, a gente tem tribulação? Tem. Mas, como a missionária diz, mas não é a grande tribulação. Ele sabe nos livrar das pequenas, dessa onde nós estamos, e da grande, ele vai, é tão grande que ele vai... A igreja vai subir. Vai se subir, né? Para não experimentar essa coisa terrível que vai acontecer. Então, em síntese, né? Eu mesmo já não suporto tanta iniquidade, abuso com crianças e animais, né? Gente faminta, mendigos, pessoas que toda hora você para o carro, toda hora no semáforo, vem pessoas e às vezes diz que é para drogas. Você não sabe se ajuda, se não ajuda, porque para droga não é, né? Então é melhor ajudar instituições, né? Então já estamos sendo provados perseguições políticas, ditaduras em meio a uma democracia, que é chamada democracia da forma comunista, né? Distorcida
distorcida, é claro, porque eles têm eles têm um conceito de democracia diferente do que é, de fato, a democracia, né? Com certeza. Já tem lá no partido. Então, cristãos se acovardando, né? Se apostatando diante de tantas pressões, de perseguições, né? Inclusive, sendo até convencidos, né? Declarando inclusão de erros e tentando reformar a Bíblia para satisfazer os globalistas, né? E a si mesmos, seus interesses, e os globalistas em sua agenda mundial, que não é nada de teoria de conspiração, é a própria verdade, né? Porque quando uma pessoa fala demais, saiba que, né, tem alguma coisa. E missionários morrendo em países que não toleram o cristianismo, enquanto que os cristãos são taxados de intolerantes. Certo? Então, encerramos agora com a oração? Sim. Mas é só para concluir, assim, fechar, é por isso que a gente, né, a Igreja de Deus, mais do que nunca, tem que ter a certeza de salvação. O que é certeza? Certeza é você estar certo do que você é. Você não pode estar sendo levado por qualquer coisa, dentro não. de doutrinas, você né? tem que estar com o seu coração cheio de fé em Deus e na certeza de que você é um servo de Deus. Porque muitas vezes o diabo tenta dizer, não, você fez aquilo, você errou, você disse aquela palavra, você fez... Então você não é de Deus. Isso aí, o diabo é mentiroso. Mais do que mentiroso, é enganador. O que é enganador? Enganador é muito mais do que mentira, porque mentira Isso. Enganador é você usar argumentos para aquela pessoa pensar que o que você está dizendo é certo. Ela usa argumentos. É isso. Né? Então, ele é enganador. Então, não se apega a isso. Não, você errou, você vai, se ajoelha, clama. Dobra seu joelho, pede, Senhor, ainda perdão. Há chance. Ainda há chance. Se arrependa do que você faz e procure viver uma vida consagrada. Gente, a vida que nós vamos ter é uma vida eterna, é uma vida com Deus, um gozo eterno. Nem se compara com isso aqui. Você sabe, todo mundo pastor, se desse para cantar ainda, que delícia, meu Deus, né? Dá? Você sabe que tudo isso aqui é passageiro, né? Tudo é passageiro. E a nossa vida eterna vai ser lá em cima, vai ser com Deus, ou lá com Deus, ou você se não aceitar... Tudo é passageiro, o motorista é Deus, viu? Ele conduz, ele controla. É verdade. Graças a Deus. É verdade. Então, ou a vida eterna ou a condenação eterna. Vamos ver se você quer cantar. Bom, a gente vai encerrar. Vamos fazer a oração e depois cantar, né? Para encerrar com uma canção. Porque aí o pastor pode... Eu tenho aqui, viu, nego? Depois eu vejo. Certo, então vamos orar, né? Senhor, posso orar, né? Pode. Senhor, estamos em tua presença. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento, Senhor. Que as palavras ditas, não de mim mesmo, mas através do Espírito Santo de Deus, possa ter tocado em cada coração. As palavras ditas por mim, por tua serva aqui, por todos nós que apresentamos este programa, seja, meu Deus amado, possa frutificar em cada coração. E que essas pessoas que ouviram possam adquirir a certeza de salvação, para serem arrebatados junto conosco, Pai. Te agradecemos porque é isso, Senhor, que vamos sempre procurar falar. Porque são os últimos tempos, Deus. Estamos preparando a igreja, estamos nos preparando para, quando o Senhor vier, nós possamos encontrar contigo nos ares. E assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu encontrei, vamos ver se este... Né, a gente vai começar e depois aí o técnico decide o que fazer. Principalmente se eu errar muito no violão, porque eu não treinei. Glória a Deus. Aqui fala, né, dos prazeres que o mundo oferece, né, que não são para comparar com a glória que nós vamos ter lá em cima. Lá glória a Deus, é isso mesmo. E desafinou, viu? Foi. Um momentinho, deixa eu pegar aqui. Mas não fui eu não, né, pastor, da missionária. Deve ter sido o ar-condicionado, disse também. Outra coisa também disse que é a parede, né, quando topa ali a tarraxa. É tarraxa na parede. Irmãos, qualquer erro aí será mera coincidência. Dos prazeres que existem no mundo, não existe um que bem satisfaz os prazeres do mundo, destroem, corrompem a alma e a morte
no violão. Que delícia, Senhor, é gozar de tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim. Nos despedimos aqui de vocês com um grande beijo. Fique com a delícia que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi.